Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 24 de agosto de 2023, quinta-feira, às 8 horas, oportunidade na qual deveremos julgar 26 feitos, além dos 73 processos finalizados na segunda-feira, dia 21 de agosto, em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente desembargador Glauber Rego e cumprimento dando boas-vindas ao desembargador Amaury Moura Sobrinho, que vem honrar esta Câmara com sua presença, substituindo o desembargador Gilson Barbosa, que está sendo substituído também pelo doutor Ricardo Tinoco, em férias. Cumprimento a doutora Naide Pinheiro, terceira procuradora de Justiça, que representará o Ministério Público nesta sessão. De igual forma, cumprimento toda a assistência na pessoa do doutor advogado Victor Manuel Pinto de Deus, em nome de quem cumprimento todos os demais que estão, inclusive, nos assistindo. Eu estendo meus cumprimentos ao coronel PM Wallace Queiroz, lotado no gabinete do vice-presidente desembargador Glauber Rego, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários e colaboradores, além dos policiais e militares, no caso presente a sargento Claudiane. Ordem administrativa, leitura e discussão da ata anterior. Eu aprovo. Desembargador Amaury Moura. Muito obrigado. Expediente, redatora, senhora Ana Cláudia. Excelência. A senhora Meire Lúcia Rosado da Costa Saraiva, agradecendo a moção de congratulações em virtude do seu natalício. Ofício 35/2023. A doutora juíza Fátima Soares, agradecendo a moção de congratulações pelo título de cidadã formosense. O desembargador Amaury Moura, agradecendo o voto de pesar em virtude do falecimento do seu irmão, doutor Caio César Medeiros de Moura. Somente, excelência. Pois não. Constar em ato. Indicação e proposição, a presidência tem, se não fazer o registro, como já fez, da ilustre presença do desembargador Amaury Moura nesta Câmara, durante esse período de substituição do doutor Ricardo Tinoco. Não tendo mais nenhuma proposição, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, também não tenho nenhuma proposição, nem comunicação a fazer, a não ser registrar a satisfação de ter aqui a presença do desembargador Amaury Moura. E eu que recentemente completei 10 anos aqui do tribunal, vou ter a satisfação agora de, pela primeira vez, julgamos aqui no órgão fracionário, mas processos específicos. Agora, por 3 sessões, não estou em 3 ou 4 sessões, ter a companhia do desembargador mais experiente, 45 anos de magistratura. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco, desembargador Amaury. Seja bem-vindo. E somente isso, só registrar essa satisfação, senhor presidente. Para indicações e propostas, com a palavra do desembargador Amaury Moura. Não, senhor presidente, inicialmente agradecer os votos de boas-vindas. Dizer que para mim também é uma honra poder compor essa egrégia Câmara Criminal. Lamentando que seja por tão pouco tempo, não gostaria até de ficar mais. Agradecer em especial as palavras carinhosas do desembargador Glauber Rego e dizer, excelência, que para mim também é igualmente tamanha honra poder compartilhar com Vossa Excelência, com o desembargador Saraiva, demais servidores aqui dessa Câmara, esse período ainda aqui em breve tempo. Mas o que eu posso garantir era o esforço para poder tentar corresponder e acompanhar os profícuos trabalhos sempre elaborados por esta corte, e em especial poder substituir não só o desembargador Gilson, tanto quanto o doutor Ricardo Tinoco, que o substitui atualmente. Mas é uma honra renovada para mim poder estar aqui, e o que eu posso dizer é tentar corresponder, ainda que minimamente, e contribuir para o melhor aperfeiçoamento e julgamento dos processos que tramitam nesta corte, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, eminente desembargador. Conceda a palavra à doutora Naide Pinheiro.
Bom dia a todos. Sem comunicações, Excelência. Pois não. Conferência e leitura de acordo eu não tenho. Desembargador Glauco tem algum? Desembargador Amaury Moura? Não tem. Não tem. Passamos à ordem jurisdicional, com o julgamento dos feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. O primeiro é o número 1 da pauta. É este? Desculpa, o primeiro é o número 14 da pauta da minha relatoria, habeas corpus 080-9363-43-2023. Impetente Vitor Manuel Pinto de Oliveira de Deus. Paciente João Gabriel Félix de Oliveira. Doutor advogado está presente, doutor Vitor Manuel. Vossa Excelência dispõe, Excelência, de até 10 minutos para a sustentação oral a partir de agora. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Inicio cumprimentando os eminentes desembargadores, em particular o Presidente da Associação, Dr. Saraiva Sobrinho, Dr. Glauber Rego, Dr. Amaury Moura também. Os meus cumprimentos também à ilustre Procuradora, Dra. Naite Pinheiro, e aos demais presentes. O tempo é curto, o mandamos é longo, mas sobre esse mandamos em particular, eu queria pontuar, primeiramente, uma situação que tem a ver com um entendimento diverso desta defesa, que tem sido expresso relativamente à avaliação no ponto processual em que nos encontramos, da autoria. Eu percebi no parecer, no ilustre parecer da Procuradoria de Justiça, que faz referência, não só lá também na liminar que foi indiferida por Vossa Excelência, que a questão da autoria é questão de mérito e é questão para se julgar ao final do processo. Mas, Excelência, quando se trata, no meu humilde entender desta defesa, quando se trata de combater aqueles indícios de autoria que ao princípio do processo foram usados para decretar uma prisão cautelar, preventiva ou temporária, no caso aqui é preventiva, entende esta defesa que não é descabido, em sede de mandamos, em sede de habeas corpus, nós analisarmos se realmente esses indícios que foram apontados ao início, não é? E que sustentaram, que fundamentaram o decreto e segregatório, eles realmente se fazem presentes ou não. Isto porquê? Nesta fase processual em que o feito se encontra, já foram ouvidas todas as testemunhas. Eu pontuo antes disso que a prova arrolada pelo parquet nesse processo resume-se a prova testemunhal e a uma extração de dados feita de um celular que foi apreendido por ocasião de um flagrante. As provas iniciais, os indícios iniciais de autoria, eles foram trazidos aos autos por testemunhos de policiais que afirmaram lhes parecer ter visto alguns dos elementos fugarem na ocasião do flagrante e um deles seria o paciente. Decorrido toda a fase inquisitorial, toda a fase de investigação, passamos à fase processual e já foi realizada a audiência de instrução e na audiência de instrução esses mesmos policiais foram ouvidos e disseram que realmente não tinham como confirmar que um dos elementos que possivelmente teria pulado o muro e fugado na ocasião do flagrante seria o paciente. Então, neste contexto, também foi ouvido os analistas que fizeram o relatório da extração e de dados e que afirmaram em juízo que na extração de dados não consta nenhum diálogo nem nenhuma referência ao paciente. Então, Excelências, relativamente a essa questão da autoria ser plausível analisá-la neste momento e em sede de habeas corpus, neste caso concreto, essa defesa não pede que seja analisada profundamente a prova, mas esta defesa entende que aqueles indícios de autoria que foram usados para decretar a prisão preventiva, eles deverão e poderão ser analisados neste momento, sim, para que se perceba se realmente aqueles indícios
permanecem ou não permanecem, independentemente de, ao final, se fazer uma avaliação mais profunda sobre a prova de autoria do paciente no cometimento dos delitos pelo qual ele restou denunciado. Então, Excelências, relativamente a esse ponto, o que esta defesa tem a trazer para Vossas Excelências é exatamente essa possibilidade de, em sede de habeas corpus, se analisar se aqueles indícios de autoria iniciais continuam presentes ou não. Não é aprofundamento da prova. Não se pede a esta Câmara, não se pede a Vossas Excelências que examinem com mais profundidade a prova para analisar se existe autoria ou não. Pede-se que se analise os indícios que foram usados ao princípio, no mesmo peso e na mesma medida, para decretar a segregação cautelar do paciente. E, Excelências, podem ver nos autos, foi colocado nos autos, deste habeas corpus e nos autos de ação penal, que realmente nenhuma das provas que foram usadas, nenhum dos indícios que foi usado ao início para decretar a prisão cautelar do paciente, elas prevalecem neste momento processual. A instrução criminal, ela foi interrompida, foi suspensa, em razão da pendência da realização de uma perícia ao arquivo-fonte que foi extraído de um dos celulares que foi apreendido por ocasião do flagrante. Excelências, nesse momento, o que esta defesa tem a pontuar é que em 30 de março do presente ano, a defesa técnica tinha oferecido ao juízo singular a motivação pela qual havia necessidade de se fazer essa perícia e, inclusive, aos quesitos que deveriam ser apresentados ao perito. 30 de março. O parquet veio-se a manifestar em junho e, finalmente, em julho, foi decidida a realização dessa perícia, porque existem evidências que foram apresentadas nos autos, evidências técnicas, não é evidências de um advogado que acha que existe alguma coisa errada. Existem evidências técnicas naquele arquivo-fonte de que aquele arquivo-fonte foi adulterado. Então, Excelências, quando se diz que o processo, esse feito iniciou em maio de 2022 e que se entende que a prisão do paciente se encontra num estado de excesso de prazo, ainda que ele não tenha sido preso, essa é outra pontuação que deve ser feita, independentemente do paciente ter sido preso ou não por conta da expedição desse mandado, ele está sofrendo constrangimento. Ele tem contra si uma ordem do Estado para ser preso. Todos os outros réus que foram inclusive flagranteados, que ele não foi, já foram soltos e ele não foi. Inclusive, recentemente, a doutora magistrada singular relaxou a prisão de um dos acusados que responde a uma execução penal, que responde a outro feito criminal que estava preso até então, e a prisão dele foi relaxada. A prisão do paciente nunca foi revogada ou relaxada até o presente momento, sobre o singelo argumento de que nunca foi preso. Data vénia aos entendimentos diversos desta defesa e técnica, mas tão constrangedor é estar preso sob uma ordem que se considera injusta, quão constrangedor é, estar sobre o manto de um mandado de prisão preventiva sustentado numa decisão que se entende como injusta. Então, Excelências, apesar de que se diga que o curso processual tem demorado, nomeadamente em razão da defesa técnica ter pleiteado a realização dessa perícia técnica ao arquivo-fonte e da extração, me permitam, data vénia, esse interesse não é só da defesa, é principalmente da justiça. A justiça tem que ser feita com base em provas reais do que aconteceu. Se existem evidências muito óbvias, não é, de que aquele arquivo-fonte que foi apresentado pela autoridade policial como prova, ele está adulterado, essa adulteração tem que ser aferida. E isso não é só o interesse da justiça, desculpem, da defesa, é principalmente interesse da justiça, de se fazer justiça. Então o facto de... Não tem o relógio, não é? Ah, está lá, sim.
Ok. Como eu estava dizendo, o facto de o feito se ter prolongado ao longo do tempo não foi causa dada pela defesa. A defesa pediu que fosse realizada uma perícia técnica porque entendeu, apresentou argumentos técnicos de que aquela prova digital que foi acostada aos autos, ela teria sido adulterada. E isso só pode ser aferido por um perito que vem trazer a informação aos autos e vem informar a douta magistrada de que realmente ali houve uma adulteração daquela prova antes de ser acostada. Então, excelências, nestes termos e muito mais, porque o processo é extenso, inclusive existe uma questão de cerceamento e de defesa que será colocada mais adiante em outra oportunidade, o que se pede é o provimento desse mandamos para que seja concedido ao paciente a revogação do decreto segregatório que outrora foi expedido em seu desfavor e ele aguarda o resto do trâmite processual em liberdade. É como se requer, pede-se justiça. Agradecemos a Vossa Excelência e, enquanto relator, disponibilizei o voto para os eminentes colegas, discuti toda a matéria que, inclusive, agora voltou a ser aventada, e acredito que a leitura da emenda resolve. Constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigo 3335, combinado com 46 da Lei 11.343/06. Alegativo de excesso de prazo, pluralidade de partes e diligências provocadas pela defesa. Trâmite dentro dos limites da razoabilidade. Juiz acordo laborioso no impulsionamento do feito. Pleito extensivo de benéfice conferido aos corréus. A ausência de similitude fática, impossibilidade de incidência do exposto no artigo 580 do CPP, constrangimento legal inocorrente, precedente do STJ, ordem conhecida e denegada. Como voto, desembargador Glauber Rego. Eu acompanho Vossa Excelência, ratifico o voto já registrado no sistema. Pois não, inclusive já tem um voto do desembargador Amauri, né? Vossa Excelência ratifica também, Excelência? No mesmo sentido. Pois não, então ordem conhecida e denegada à unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. O segundo. É o 8 ou o primeiro? O 8, né? Oitavo é da relatoria do desembargador Glauber Rego, habeas corpus 080, 9265, 58. Impetrante Vitor Manuel Pinto de Deus. Paciente José William Gomes de Assis. Em mesa, Excelência. Doutor advogado, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, Excelência. Renovo os cumprimentos que fiz há pouco e para não me estender, este habeas corpus que agora sustentarei é uma questão fática bem mais simples do que a anterior. É um feito que não tem complexidade técnica, tem 2 réus, 2 advogados e desembargador Glauber Rego. Eu gostaria de pontuar relativamente ao excesso de prazo, porque ele não é, e eu concordo, claro, que não é uma simples soma aritmética de prazos, mas há que pontuar o seguinte, e eu peço vénia para relatar aqui algumas datas que constam do curso processual. 14 de fevereiro do presente ano foi feito o flagrante, dia 23/2 do mês deste ano foi encerrado e apresentado à Justiça o inquérito policial, ou seja, menos de 10 dias. Aí, no dia imediatamente a seguir, houve um declínio de competência da doutora magistrada da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal para a Comarca de Macaíba. 2/3/2023, primeiro despacho do juízo de Macaíba. E 6/3/2023, desculpem, foi oferecida a denúncia. Ou seja, até o oferecimento e da denúncia, realmente o processo decorreu com celeridade. Aí, 1 mês e meio depois, ou seja, dia 26 de abril, foi recebida a denúncia apenas. Ou seja, até o oferecimento da denúncia, todos os trâmites processuais foram executados com celeridade. Aí tivemos um interregno. Desculpem, perdão. Tivemos um interregno de 1 mês e meio até o recebimento e da denúncia e poucos dias após, dia 1º de maio, foram oferecidas as respostas à acusação. Apenas 3 meses depois, houve um primeiro despacho de saneamento do feito e determinante-se o aprazamento da audiência. Decisão essa ratificada dia 7/8 para que se aprazasse a audiência de instrução e julgamento. Excelência, hoje
é dia 24 de agosto de 2023 e essa audiência não foi aprazada ainda na comarca, na terceira vara da comarca de Macaíba. Então, ainda que se entenda, como é lógico, que o excesso de prazo não se dá por uma simples soma aritmética e de prazos, nós percebemos aqui que o processo está estagnado, está parado, por única responsabilidade do Estado juiz. O juízo de Macaíba demorou 1 mês e meio para receber a denúncia e 3 meses depois de oferecidas as respostas à acusação, ele dá um primeiro despacho para que se designe data para a realização da AIJ. Aí foi reiterado uma semana depois e hoje, dia 24, essa AIJ não está aprazada. Então, nesses termos, Excelência, entende esta defesa que se configura excesso de prazo, neste caso concreto, e relativamente a estes detalhes que foram colocados. De outro tom, teremos os fundamentos, não é, também que foram usados para a decretação da custódia cautelar preventiva, que foi a garantia da ordem pública. Até hoje, sempre que se foi pleiteado no juízo a revogação da segregação cautelar do paciente, sempre foi anotado uma frase que ele teria dito à vítima que lhe daria uns tiros ou coisa no género. Ok, isso é matéria que tem que ser aferida em instrução. Ele foi preso em flagrante na posse do veículo que foi roubado, não foi apreendida nenhuma arma e, enfim, existe a vítima que diz que realmente foi ameaçada dessa forma. Mas foi uma ameaça com o uso de arma, são elementares do crime. Não me parece que isso, só por isso sirva para ter um plus que justifica a segregação cautelar preventiva do paciente. Até porque a gente sabe que prisão preventiva é a última ratio. Existem outras medidas. É um paciente cujas circunstâncias pessoais lhe são favoráveis, ainda que isso só por si não sirva para revogar um decreto de prisão preventiva, mas as circunstâncias pessoais são-lhe favoráveis. Existe apenas esse elemento, esse fato, que é relatado pela vítima na ocasião em que o paciente foi preso e toda aquela emoção e do momento. Não se diz, esta defesa técnica não alega que o depoimento que a vítima prestou fosse falso ou fosse verdadeiro, mas é o único elemento que temos para aferir a periculosidade do agente. É o primeiro processo penal que ele responde. A única coisa que nós temos para dizer, para aferir a periculosidade, é essa declaração feita pela vítima. Então, Excelência, me parece por demasiado, e hoje as nossas penitenciárias estão lotadas, talvez até com tantos presos provisórios que mereciam ter as suas cautelares, as suas segregações cautelares revistas, não é? Não existe uma política de desencarceramento séria, não é? Séria que eu digo no sentido de político, não judicial, no sentido de nós termos preso quem merece ser preso e termos solto quem pode responder ao processo em liberdade, ainda que sujeito a algumas cautelares diversas da prisão. Então, Excelência, foi mais rápido esta sustentação, mas era isto que eu queria trazer a Vossa Excelência para pontuar que no caso concreto temos essa questão do excesso e de prazo, que claramente ele está sendo ocasionado pelo Estado juiz, não é? E relativamente ao fundamento da garantia da ordem pública utilizada para decretar a prisão preventiva do paciente, que merece uma atenção mais profunda, não é? Para que nós percebemos se realmente está presente ou não a periculosidade suficiente para a decretação de uma segregação cautelar preventiva. É como se requer, pede-se a Vossa Excelência que conceda o mandamos, ou melhor, esta Câmara que conceda o mandamos no sentido de revogar a prisão cautelar preventiva e para que o paciente possa aguardar os ulteriores termos do feito em liberdade. É como se pede-se justiça. A presidência agradece a Vossa Excelência e devo falar ao eminente relator debaixo do Globo Henrique. Senhor presidente, é interessante o discurso da defesa, porque
contrário àquilo que a gente também escuta, né, de que o judiciário chega na audiência de custódia, libera e tal, e a defesa traz o discurso de que o sistema carcerário está lotado, de que as prisões preventivas são muitas desnecessárias, e, em rigor, o que há é um trabalho sério e acompanhando caso a caso do Poder Judiciário. É o que se vê aqui no caso concreto. Esse crime em que é acusado o paciente é um dos que mais causa aflição na sociedade. Crime de roubo que é imputado ao paciente. A acusação que é feita é de que ele utilizava uma pistola que apontou a cabeça da vítima, de que disse à vítima de que se ela reagisse ou abrisse, embora sejam discursos, são indícios, abrisse a boca ali, disparava na cabeça dela, de que se fosse a polícia também ia até a residência dela, que tinha, e de que iria matá-la. Então imagine, neste momento processual, em que a instrução ainda não trouxe uma resposta de que é verdadeira ou não esta afirmação, colocar em liberdade este cidadão. A sociedade também está encarcerada, está com medo de sair às ruas por conta desse comportamento. E o judiciário tem as ferramentas legais para assegurar a ordem pública, e foi isso que foi feito aqui no caso concreto. Com relação ao excesso de prazo, senhor presidente, eu vou me limitar ao que disse aqui nas informações do magistrado, para mostrar que também não há nenhuma desídia aqui, nenhum descuido do magistrado apontado como autoridade coatora. Disse ele: verifica-se que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 14 de fevereiro do ano 2023. Cabendo ressaltar que a 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal reconheceu inicialmente a sua incompetência no feito em 24 de fevereiro deste ano. A denúncia foi ofertada em 6 de março de 2023, recebida em 26 de abril. Houve a apresentação da resposta à acusação em maio de 2023, tendo este juízo por 2 vezes reavaliado a situação prisional do paciente, não enxergando em nenhuma das oportunidades razões que indicassem a ilegalidade da prisão preventiva ou elementos capazes de afastar a necessidade de sua manutenção. Em despacho de 1º de agosto de 2023, deste mês, foi determinado por este juiz o aprazamento de audiência de instrução e julgamento. Há de ser destacado ainda que os diversos pedidos de revogação da preventiva, feitos pelo impetrante, também dificultam o regular trâmite processual, sobretudo em virtude da necessidade de manifestação ministerial antes da deliberação judicial. Então, aqui não se trata também da repetição do discurso do somatório matemático dos prazos processuais. Aqui mostra-se uma atuação, como posso dizer, razoável do magistrado no que diz respeito aos prazos processuais, senhor presidente. Então, eu não vejo nenhum desrespeito, nenhuma ilegalidade cometida, e por esta razão eu mantenho o meu voto no sentido de conhecer e denegar a ordem. Pois não, desembargador Amaury Moura. Também, senhor presidente, estou acompanhando o relator. Tive a oportunidade de ter acesso ao voto de sua excelência, aumentando a necessidade da prisão cautelar, está bem delineada na decisão do 1º grau. A questão do excesso de prazo também está devidamente justificado, inclusive considerando o fato de que a audiência já foi marcada, né, agora no início de agosto. O juiz já falou todos os partes determinando a designação da audiência. O presidente, eu acompanho o relator. Pois não, eu também da mesma forma antecipei o voto e agora estou reafirmando em razão da argumentação trazida também pelo eminente relator e por Vossa Excelência. Então proclamo a ordem conhecida e denegada à unanimidade.
Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Excelências. Bom dia, bom trabalho para todos. O terceiro é da relatoria de Bardot Glauber, recurso sentido distrito 0807386, da pauta, 16/2023, recorrente Francisco Endes Moreira de Queiroz, advogado Dr. Francisco Diego Fernandes Bezerra. Em mesa, Excelência. O doutor advogado já está nos ouvindo. Doutor Francisco Endes Moreira, desculpe. Bom dia a todos. Sim, Doutor Excelência. Francisco Diego. Está nos ouvindo bem, Excelência? Sim, Excelência. Pois não, o relator já anunciou que o processo está em mesa, Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de 10 minutos. Obrigado, bom dia a todos. Gostaria de saudar o eminente relator e, em seu nome, saudar todos os demais componentes. O recurso em sentido estrito, em julgamento, diz respeito à pronúncia do recorrente, Francisco Endes Moreira de Queiroz, no qual a defesa se insurge contra essa pronúncia, notadamente porque, Excelência, como preliminar, nós arguímos que esse processo foi desmembrado de um outro processo em trâmite na comarca de Alexandria. No entanto, à época, este recorrente estava foragido e, por isso, o processo foi suspenso e desmembrado. O processo original transcorreu em sua normalidade e o ora recorrente procurou advogado, constituiu e fez com que esse processo voltasse a tramitar. Contudo, foram juntados ao processo original, ao processo do recorrente, após a apresentação da sua defesa, as mídias colhidas no outro processo. E a defesa não foi intimada em momento algum para se manifestar sobre essas mídias contendo depoimento de corréus, de testemunhas, de modo que, na decisão de pronúncia, o magistrado usou alguns desses depoimentos como razão de decidir. E, sendo assim, nós entendemos que não havia óbice algum de que essas provas fossem juntadas como prova emprestadas, desde que a defesa tivesse a oportunidade de, contra elas, se insurgir, de contraditar essas provas que foram produzidas em outro processo do qual o recorrente sequer fazia parte. Então, como preliminar, a defesa traz essa questão da nulidade da decisão de pronúncia, porque não foi intimada em momento algum dos autos para se manifestar sobre esses depoimentos trazidos de um outro processo no qual não houve possibilidade de contraditório e ampla defesa por parte do recorrente. No mérito, Excelências, nós entendemos que, apesar dessa juntada, não há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, notadamente porque uma única testemunha, que também é corréu, foi quem colocou o réu como partícipe desse crime de homicídio. Contudo, se nós ouvirmos todos os depoimentos prestados por esse corréu, de nome Felipe Alves de Queiroz, ele prestou, no mínimo, uns 5 depoimentos, desde o inquérito policial, na instrução do outro processo, do qual ele fazia parte, com outros réus, e na instrução desse processo que o recorrente ora se insurge. Ele prestou diversos depoimentos, e em todos eles recheados de contradições. Vou me ater somente ao que diz respeito ao ora recorrente. Em relação à hora recorrente, e eu peço venha para ler esses 2 depoimentos, porque eles foram justamente as razões de decidir invocadas pelo magistrado de primeiro grau. Ele mencionou que o acusado Felipe Alves de Queiroz confessou a prática delitiva, afirmando em seu interrogatório que na data dos fatos foi chamado por Marcos para acompanhá-lo até Pau dos Ferros para buscar a motocicleta juntamente com Charles, e quando voltaram, ao aproximarem-se da estrada de Pilões, um indivíduo nominado por Antônio pulou do veículo dirigido por Marcos e subiu na garupa da motocicleta conduzida por Felipe, indicando as ruas a seguir até chegarem ao bar do Riquelme, momento em que Antônio desceu da motocicleta, adentrou no local, efetuou os disparos de arma de fogo contra Adriano Duarte. Após saírem em fuga e quando avistaram a viatura da PMRN, Antônio pulou em direção ao matagal. Esse depoimento foi prestado por Felipe Alves de Queiroz no outro processo.
No processo em que ora se recorre, e isso foi grifado e negritado pelo magistrado, ele mencionou o seguinte: no depoimento prestado em 15 de 3 de 2023, Felipe Alves de Queiroz afirmou que ouviu tiros e que o negão efetuou disparos e em seguida subiu na motocicleta guiada por Felipe, o qual, em suas palavras, foi forçado a guiar o veículo para dar fuga a negão. Asseverou que Marcos não ordenou ou participou da prática delitiva. Em sede policial, afirmou que Marcos participou do crime em razão de ter sido agredido pelos policiais. Então, vejam, o único indício que coloca o réu, ora recorrente, como partícipe desse crime de homicídio, é o interrogatório, é a palavra do corréu Felipe. No entanto, excelências, podemos ver que na prova judicial, na prova instrutória produzida neste processo, o Felipe Alves de Queiroz, ele modificou totalmente sua versão, contou o que para a gente se assevera como sendo verdade absoluta e retirou qualquer participação do recorrente no evento criminoso. E mesmo que ele não tivesse retirado, bastava que nós pudéssemos ouvir, ler os depoimentos prestados por ele, tanto em sede policial como na instrução do outro processo, para perceber que, em momento algum, as palavras do Felipe, elas são críveis, né? Ele apenas tentou colocar o recorrente na cena do crime, mas sem nenhuma vinculação, até porque o recorrente, em momento algum, conhece pessoas de Pilões, participa de Pilões, da vida cotidiana de Pilões, não conhecia a vítima, não tinha qualquer ligação com ela, de modo que acreditamos que seja por medo, por imputação de alguém, foi que o Felipe, naquele momento processual, imputou ao recorrente a prática desse delito na condição de partícipe ou mandante. Contudo, na audiência em que nós mencionamos e que o magistrado grifou o seu depoimento, ele expressamente mencionou que o Marcos, né, que é como é conhecido o recorrente, Francisco Enes, ele em momento algum participou desse delito. Então, os demais depoimentos, frise-se, são por ouvir dizer, e todos eles em decorrência do depoimento prestado pelo Felipe. Então, não há testemunhas oculares, não há outras testemunhas que tenham conhecimento da participação do ora recorrente no delito criminoso. Tudo o que envolve o ora recorrente foi a partir dos depoimentos prestados pelo Felipe Alves de Queiroz na autoridade policial e em juízo no outro processo. Nesse processo não há um só depoimento, não há uma só prova judicial produzida, e arrisco dizer que não há sequer indícios mínimos de autoria, notadamente porque o depoimento-chave, que seria do Felipe Alves de Queiroz, prestado em juízo, neste processo, ele retira qualquer responsabilidade do Francisco Enes de Queiroz. E aí, já caminhando para o final, é onde nós temos que, como razão de decidir, o magistrado utilizou, no mais, por hora, basta apenas que haja indícios suficientes de que o crime foi cometido com ânimo homicida, sendo que, neste momento processual, em caso de dúvida, deve prevalecer o interesse da sociedade, que é a continuidade do processo criminal, o indúbio pro societar. E aí nós ousamos discordar do magistrado de primeiro grau, notadamente porque no HC 227328, o ministro Gilmar Mendes, em uma decisão brilhante, disse que a dúvida sempre se resolve em favor do réu, admitindo que não vigora o princípio do indúbio pro societar e que para que alguém vá a júri popular, seja enviado a um júri popular, há que se ter, pelo menos, indícios suficientes de autoria, o que não restou demonstrado no caso concreto, excelências. E o pedido da defesa é justamente nesse sentido, que seja dado provimento a este recurso em sentido estrito, primeiro para, como preliminar, anular a decisão de pronúncia, para que a defesa possa ter a oportunidade de se manifestar sobre os depoimentos juntados, de um outro processo da qual não participou, e no mérito que seja dado provimento ao recurso para
impronunciar o acusado, reconhecendo que não se coaduna com o ordenamento jurídico, com o Estado Democrático de Direito, a adoção do indúbio pro societate, tal como arguído e fundamentado na decisão ora recorrida. É o que se pede, Excelência, e agradeço a Vossas Excelências. Muito Pois não, obrigado. senhor, agradecemos a Vossa Excelência, desembargador Glauber, eminente procuradora, pede a palavra. Pois não, doutora. Excelências, eu gostaria de só tecer algumas observações a respeito da sustentação do doutor advogado a respeito desse caso. Primeiro, sobre a preliminar, né, de possível cerceamento de defesa, né, em razão da juntada aí de uma prova emprestada, a que a defesa não teria tido acesso, né, e a possibilidade de se manifestar a respeito dela. Analisando-se esses autos, é possível ver que após a juntada dessa peça que foi feita, né, dessa prova emprestada, ela foi feita logo após a resposta preliminar. E a defesa se manifestou algumas vezes nos autos, teve acesso integral aos autos e se manifestou algumas vezes nos autos após a juntada dessa prova emprestada, inclusive no ID 219.153, páginas 67 a 89, e também em alegações finais. Então, a defesa teve oportunidade de se manifestar e de se insurgir contra essa prova emprestada. Então, obviamente que não houve nenhum cerceamento de defesa e houve toda a oportunidade de se insurgir, de se manifestar em relação a essa prova emprestada. Sobre a decisão citada pelo doutor advogado, né, de que a dúvida se resolve em favor do réu, é verdade. A dúvida para quando se está tratando de condenação. Mas aqui não há condenação, aqui é um juízo de admissibilidade. Então, nesse caso, prevalece sim, e o Supremo já chancelou sim a constitucionalidade do princípio do indúbio pro societate. Então, para a condenação, sim, a dúvida em favor do réu, mas para esse juízo aqui de admissibilidade, para passar a apreciação para o tribunal do júri, prevalece o indúbio pro societate. E aí a gente tem, no caso, uma prova judicial que veio regularmente aos autos, que foi a prova emprestada, em que um dos corréus, ele traz a participação do recorrente, narra a participação do recorrente. Pode haver discussão acerca de sua participação? Sim, mas isso já seria suficiente para evidenciar os indícios de autoria, que seria o necessário para a pronúncia. Então, em razão disso, acertada a decisão de pronúncia. Agradecemos a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, minha fala agora, se iria ser resumida, vai ser mais ainda por conta do que disse a ilustre procuradora, a doutora Naide, e eu vou resumir aqui o meu voto. Tem duas preliminares, senhor presidente, que são trazidas pela defesa: nulidade da sentença por suposto ilicitude da prova emprestada e também a questão da alegação de que a decisão foi baseada unicamente em elementos do inquérito policial, somente na fase administrativa. Embora eu já faça, com relação à primeira, um enfrentamento aqui como preliminar, eu entendo que trata-se de matéria de mérito, senhor presidente, e assim eu faço. Como disse a representante do Ministério Público, com relação à prova emprestada, embora tenha tido algum embaraço na sua juntada aos autos, que somente aconteceu após efetivamente após a resposta à acusação, por conta da digitalização, essa questão toda do processo eletrônico, fato é que a juntada aconteceu e também o contraditório,
senhor presidente. Eu destaco aqui que a defesa, para ser pontual, em 3 oportunidades ela se manifestou nos autos, teve acesso aos autos, já com a juntada dessa prova emprestada, prova esta que importou na pronúncia dos corréus, que foi quando a defesa pediu a revogação da prisão preventiva do recorrente, na oportunidade em que houve habilitação de novos advogados e também, e mais essencial, na questão das alegações finais. E em nenhum momento houve manifestação contrária às provas que foram trazidas aos autos e que importou na pronúncia aqui do recorrente. Então não há nenhuma violação aí ao direito de defesa, o contraditório, embora diferido, foi respeitado e não há mácula alguma com relação à juntada desta prova. E aí a alegação de que a sentença de pronúncia ela se baseou unicamente na fase administrativa, no inquérito policial, ela perde sentido. Como disse o Ministério Público, essa prova judicial, ela, submetida ao contraditório, ela traz indícios de autoria que são suficientes para que o recorrente seja submetido aí ao júri popular. E eu não vou fazer leitura aqui de depoimentos, está transcrito aí no voto, e vejo desnecessário. E por fim, senhor presidente, também o entendimento jurisprudencial de muito consolidado no Supremo Tribunal Federal, ratificado no STJ, dessa etapa processual de que a dúvida ela socorre à sociedade, de que havendo dúvida neste momento processual, o acusado ele deve ser submetido ao júri popular. E é isso que está acontecendo. Então eu, embora parabenize a defesa aí pela brilhante sustentação oral, eu ratifico o meu voto no sentido de conhecer do recurso e negar provimento em harmonia com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça. É o meu voto, senhor presidente. Pois, com o voto desembargador Amaury Moura. Também, senhor presidente, eu acompanho o relator. Veja que realmente, quanto à questão da juntada da prova, chamada essa prova emprestada, bem salientou o relator em seu voto e o fez agora também oralmente, quanto a preclusão em relação à manifestação ou resignação em relação a esse fato. E somente agora o vem fazendo, o que me parece assemelhar-se ao que nós temos chamado de nulidade de algibeira. Assim se tem intitulado atitudes nessa natureza. Não seria, portanto, viável a apreciação dessa questão tecnicamente, em face da ocorrência do fenômeno da preclusão. No mais, bem assentado pela nossa doutora procuradora, na verdade, e como ratificado pelo relator, a pronúncia basta e da essência da própria pronúncia, apenas indícios e não a prova em si. Isso é matéria a ser discutida naturalmente na sede processual adequada. Contenta-se a pronúncia somente com indícios da autoria, é o que ocorre nos autos, senhor presidente. Eu estou acompanhando o relator na íntegra. Pois não, excelência, eu também, quanto vogal, examinei os autos com muito cuidado e mantenho a posição inaugural no sentido de também conhecer e desprover o recurso. Proclamo que a Câmara, na unanimidade, conheceu e dispôs o recurso em face também
do voto, do pronunciamento da terceira PJ, em harmonia. O Senhor quarto... presidente, Pois não. Armando, Pois não, está me excelência. ouvindo? Já foi registrada a sua presença, excelência. Será o próximo processo, é o 20. Você está nos ouvindo Correto. bem? Sim, correto. É o desembargo de declaração em HC 0806608, 46-2023, embargante Jurandir Corrêa de Lima, advogado Gabriel Bulhões Nóbrega Dias, embargado Ministério Público. Vou passar a presidência ao eminente desembargador Glauber Rego em razão da minha suspeição no caso, e o quórum será formado com a presença de Vossa Excelência, a quem desde logo agradeço pela presença. Prazer também participar. Desembargador Glauber com a presidência da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Processo já identificado por Vossa Excelência e com as boas-vindas aqui ao nosso colega, amigo, desembargador Dilermando Mota. Eu não sei se o desembargador Dilermando está visualizando aí também o voto. Sim, excelente. Eu tive acesso. Já teve acesso aos autos. Vossa Excelência teve a gentileza de me remeter e eu tive acesso aos autos. Pois não, obrigado. Então a leitura da emenda eu imagino ser suficiente. Eu digo, embargo de declaração em habeas corpus, supostas omissões e erro de fato no decisum colegiado, rejeição, ausência de vícios do artigo 619 do CPP, tentativa de rediscussão da matéria, inviabilidade nos aclaratórios, eu conheço e rejeito. Desembargador Amaury Moura, como vota Vossa Excelência? Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Dilermando? Acompanha, Excelência. Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, desembargador Dilermando. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Devolvo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Excelência, eu aproveito para desejar... Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Aproveito para desejar ao desembargador Amaury aí saúde. Eu estou até admirado dele estar aí, né? Que ele está gripado, problema de saúde, né? Aproveito para desejar uma franca recuperação. Mais um exemplo para todos nós, né? Ele que não cansa de fazer. Trabalhando. É isso. Obrigado, Excelência. Estou aqui realmente um pouco. Peço permissão para me retirar, viu? Um abraço, desembargador Dilermando. Devolva a presidência do desembargador Saraiva. Agradecemos a Vossa Obrigado, Excelência, tem toda a permissão. Passaremos agora os julgamentos em bloco. Da minha relatoria, eu estou retirando de mesa o número 03 da pauta. E os demais estou mantendo a disposição dos votos anterior, consulta do desembargador Glauber, se acompanha no todo, mantém a disposição. Pois não, desembargador Amaury Moura. Da mesma forma, Excelência, não sei, estou ratificando no presente momento. Pois não, então proclamos no termo do voto do relator. Em seguida, os votos da relatoria do desembargador Glauber Rego. Vossa Excelência, tem alguma modificação, desembargador Glauber Rego? Não, tenho não, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência permitir só fazer um destaque no 4 aqui da relatoria de Vossa Excelência, em que eu tive um zelo maior, um cuidado, é que a ordem de prisão preventiva ela não decorreu de um pedido expresso, nem do Ministério Público, nem da autoridade policial. Mas houve a manifestação do Ministério Público postulando medidas cautelares diversas. E tem aqui na Câmara Criminal, também nas Cortes Superiores, o entendimento de que basta, é suficiente para que a autoridade judicial ela analise o caso concreto e possa aplicar qualquer das cautelares. Inclusive exatamente, a de maior restrição, que é a prisão preventiva. E o caso concreto, e aí a gente tem debatido aqui sempre que o caso concreto é o que vai, obviamente, definir se justifica ou não. E aqui há uma lesão, os requisitos objetivos são atendidos e os subjetivos também, senhor presidente. Tem, inclusive, a anotação de que as agressões já aconteciam e essa foi mais uma delas. Então, acertada a decisão de Vossa Excelência e peço desculpas, mas eu tinha necessidade de não, Excelência, desculpas, não precisa. Fundamentar aqui esse voto. Não fiz escrito, mas estou aqui oralmente ratificando e acompanhando Vossa Excelência. Enriquece o julgamento, Excelência. Com certeza. Obrigado. Os da relatoria de Vossa Excelência, vocês já mantêm os votos propostos. Isso. Desembargador Amaury Também. também. Estou mantendo.
Pronto, eu também estou acompanhando a proclamação nos termos do voto de Vossa Excelência. Da relatoria do desembargador Amaury Moura, eu também acompanho os votos já lançados, desembargador Glauber Também, Reis. senhor presidente, ratifico. Pronto, então proclamação nesse sentido e não tem mais nenhum feito para ser julgado, pelo menos neste momento. E assim sendo, eu quero agradecer a presença dos senhores, desembargador Amaury Moura, guerreiro não foge da batalha, mesmo ferido. Obrigado. É um bom guerreiro. Estou aqui convalescendo ainda de uma. Mais presente. Eu não sei como o Glauber Reis não jogou, porque o álcool ele faz assim, de longe, sabe? Mas já disse, né? Decano é decano. Né? Respeita ele disso. Pois não, eu agradeço a todos, agradeço a Deus por essa oportunidade e anuncio que a próxima sessão ocorrerá dia 31, horário regimental. Senhor presidente, e aí nessa oportunidade eu vou falar ao centro do Estado, vou participar por videoconferência. Sem dificuldade, Minha Excelência, será sempre bem-vindo, seja presencialmente ou à distância. Então, muito obrigado a todos.